Boa noite, amado e querido ouvinte. Que a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Canal Verdade que Salva. Hoje estamos meditando mais um versículo na Palavra de Deus. Ele está em diversos lugares, mas eu quero colocar a ênfase no pecado da mentira. Como é grave o pecado da mentira. Aquele que mente se faz filho do inimigo, porque Jesus Cristo é a verdade. Diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é filho de Deus fala a verdade, não mente, porque quem mente não é filho de Deus. Portanto, amados, muitas vezes as pessoas se deslizam na mentira. Mentem para se livrar de uma acusação, mentem para se justificar de algo e manter uma aparência. É verdade que aqueles que não são salvos é habitual mentir, é habitual, faz parte da vida daqueles que não conhecem o Senhor, daqueles que não nasceram de novo. Mas nós que servimos o Senhor, nós que conhecemos o Senhor, somos filhos de Deus e falamos sempre a verdade. Porque a mentira é grave. O inimigo mente desde o princípio. Ele engana, ele é falso. Mas os filhos de Deus falam a verdade, não é? Não importa o tamanho da mentira. Se ela é grande, se ela é pequena. Mentira é mentira. E está escrito em Apocalipse 21:8, que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. O mesmo está escrito em Gálatas, no capítulo 5, quanto às obras da carne. Está escrito em tantos outros trechos. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Amado, ainda que sejamos cristãos, ainda que nos esforcemos, fazendo grande obra, mas se mentimos para a esposa, se a esposa mente para o marido, se o pai mente para o filho, se o filho mente para o pai, se o aluno mente para a professora ou para os seus responsáveis, isso traz condenação eterna, traz perdição eterna. Isso é grave e nós temos que ir nos corrigindo, porque o salário desse pecado também é a morte. Está escrito em Romanos 3:23, Romanos 6:23, que o pecado, o salário do pecado é a morte. E esse pecado da mentira é mais um pecado grave, que muitos mentem, muitos são levados a mentir, e muitos encobrem muitas situações, não é? E a recompensa disso tudo, diz lá, é a morte. É a morte, não importa. A mentira leva à morte. É tão grave que o Senhor Deus quis nos deixar um texto nas Escrituras de uma mentira. Ananias e Safira, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Ainda que eram cristãos, ainda que participavam da comunidade, ainda que levavam as suas ofertas, levavam os seus dízimos, no caso aqui venderam um campo e reteram a metade do valor do campo, e ao chegar lá, contaram aos apóstolos e a Pedro que tinham vendido o campo. E eles perguntaram, foi por tanto que vendeu o campo? Eles disseram sim, mas eles reteram parte do campo, parte do valor, né? O apóstolo ainda diz, o campo não era seu? Ficasse com o campo, não tinha problema. Se a pessoa não tivesse dado, não tivesse feito uma oferta daquilo, mas o fato de mentir levou ele à morte. E assim que a sua esposa chegou, no capítulo 5 de Atos, também foi sepultada. Mas isso Deus quis deixar um exemplo que a mentira leva à morte e à morte eterna. O Senhor quis deixar um exemplo real para nós. Não é só o fato que aconteceu com Ananias e Safira. Todos os mentirosos terão essa consequência. Seja mentira pequena, seja grande, é mentira. Se o aluno mente para a professora, se o esposo mente para a esposa, se encobre algo, a consequência é a morte.
e a morte eterna. Não importa tanto quantos milhares de cultos a pessoa foi, nesse caso não vai importar. O pecado da mentira vai levar ela à morte, e à morte eterna. Por isso que nós temos que ser prudentes, procurar se corrigir, procurar se acertar, procurar falar sempre a verdade. Se caso mentirmos alguma situação, temos que correr, pedir perdão, pedir misericórdia a Deus. Porque esse pecado é um pecado que está levando muitos à condenação eterna. Porque mentem, e quem mente não é filho de Deus. É um pecado gravíssimo. Deus fala a verdade, a sua palavra é a verdade. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, fiquemos com esse exemplo do capítulo 5, de Atos dos Apóstolos. Ananias e Safira tiveram por recompensa a morte, e a morte física, e certamente a morte eterna. Foram punidos ali porque o Senhor quis mostrar para nós a gravidade da mentira. Não é por acaso que esse casal morreu aqui no capítulo 5, só um fato histórico, não. É para todos nós atentarmos para o pecado da mentira. Ele é grave, ele leva à morte, ele leva à condenação. Não importa o tanto quanto de obras espirituais tivemos realizado, vamos acabar não recebendo recompensa se formos condenados por causa do pecado da mentira. Então nós temos que falar sempre a verdade. Amém? Que Deus te abençoe, Pai Santo, Pai querido. Nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é isso que o Senhor quer, que nós sejamos transparentes, sejamos claros, não mentimos para ninguém, ainda que possamos ter prejuízos por causa de uma situação. Não importa, Senhor. A mentira não pode fazer parte da nossa vida, mas devemos falar sempre a verdade, ainda que nos custe prejuízo, ainda que tenhamos prejuízo, mas não importa. O importa é que nós somos teus filhos, filhos que sempre falarão a verdade em toda e qualquer circunstância, Senhor. Não podemos forjar documentos, forjar situações, mentir em nenhuma situação. Por isso nós pedimos perdão se ficou algum pecado da mentira que nós devemos feito, Senhor. Nós pedimos perdão. O Senhor tenha misericórdia de nós e limpa a nossa vida, purifica a nossa vida, porque não podemos perder a nossa salvação por causa do pecado da mentira e por causa de nenhum outro pecado. Nós assim oramos, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa noite.